Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso treinamento Formação AWS Módulo 1. Nessa aula, dando continuidade à etapa de explicando o processo de criação de conta, nós vamos explicar como é que funciona a cobrança para instâncias EC2. É fundamental nós passarmos por esses pré-requisitos para que vocês entendam, depois que nós criarmos a conta, como vai funcionar esse processo de cobrança. Beleza? Vamos lá? Bom, já cobrimos na aula anterior a parte dos limites de cada serviço, explicamos a parte referente a um ano grátis. Agora, uma parte importantíssima é entender como é que funciona a precificação e como seremos cobrados por cada serviço. Vamos explicar nessa aula como funciona o processo de cobrança para instância EC2. Falar quanto é que custa cada uma, o que é cobrado de cada serviço, e também explicar a diferença entre serviços compartilhados e serviços dedicados. E dar o exemplo de algum deles e vocês vão entender a diferença na cobrança e na precificação de cada um deles. Beleza? Bom, aqui, para chegarmos na primeira parte, vocês podem só colocar aws.amazon.com/ec2. Vocês vão vir aqui para a página do serviço. Ele fala aqui da free tier, né, com tipo de instância T2 micro. Primeiro explicando o que seria EC2, pessoal, para que vocês possam entender do que estamos falando. EC2, de forma bem simplista, seria basicamente uma máquina virtual na AWS. No caso, se você hospeda a sua aplicação no modelo tradicional atualmente, se você levar essa aplicação no seu modelo tradicional, você hospeda em algum servidor e você migrar ela para a AWS, basicamente você vai pegar o mesmo serviço que você tem lá, todos os recursos que você utiliza nessa sua instância ou nesse servidor atual e vai levar isso para dentro de uma instância EC2. Basicamente vai ser uma máquina virtual. Se for no modelo Windows, você vai ter acesso a essa máquina via TS. Se for acesso via Linux, você vai ter acesso a essa máquina via SSH. Ou seja, levantou uma instância do tipo Linux, acesso a SSH, instância Windows, acesso via Terminal Service, ok? Bom, e como é que funciona o modelo de cobrança de uma instância EC2? Podemos vir aqui para Pricing, para que nós possamos entender. Temos alguns tipos de instância, vamos falar um pouquinho mais para frente como funciona cada um tipo de instância, mas nesse momento vamos nos focar na instância On Demand. Instância On Demand, pessoal, é a instância mais tradicional, é o tipo de execução mais tradicional possível, que é basicamente aquele que você liga a instância e vai pagar por segundo de uso. Aqui ele explica no On Demand Pricing, que a instância deixa que você pague pela capacidade computacional por hora ou segundo, um mínimo de 60 segundos, com nenhum termo de compromisso. Então você vai pagar no mínimo 60 segundos e aí você vai ter a opção de pagar por segundo após isso. E aqui ele fala mais detalhes. O preço abaixo já inclui o custo para rodar públicas ou privadas AMI, especificando o sistema operacional. Em geral, pessoal, todas vocês vão pagar, assim nós levantarmos aqui, vocês vão pagar por segundo e no mínimo 60 segundos na execução. Com certeza essa particularidade de hora são instâncias mais antigas, modelos mais antigos, onde não existia ainda o modelo de cobrança por segundo da AWS. Aqui nós vamos poder ver o tipo de instância, tá? Instância Linux, Red Hat e por aí vai. Windows com SQL Server, e aí ele explica a particularidade de cada uma delas. Olhando aqui para Linux, pessoal, que basicamente vão ser as instâncias que nós vamos rodar, porque nós vamos focar basicamente em instância Linux. Partindo do pressuposto que você vai hospedar uma aplicação web, antigamente era muito comum que você tivesse cenário com servidor Windows, quando você falava de uma aplicação, principalmente uma aplicação .NET em versões do framework anterior. Agora, onde o framework mais popular já é o .NET Core e já está bastante sólido, então você vai conseguir hospedar sua aplicação no Linux, bem natural esse processo. E as outras tecnologias já se hospeda-se ela naturalmente no Linux, além de ser mais barato, além também de ser mais rápido para iniciar uma instância.
Uma instância Windows naturalmente leva mais do que 5 minutos para o seu start, enquanto a instância Linux leva em torno de 2 minutos. É algo realmente significativo e muito mais rápido. Então vamos focar basicamente em servidores Linux. Vamos mostrar somente como você pode iniciar uma instância Windows e fazer a conexão por TS. Depois de conectado via Terminal Service, você vai conseguir fazer o uso como você já faz no seu modelo tradicional, caso você ainda não esteja na nuvem, ok? Bom, pessoal, aqui um conceito importante de nós entendermos quando estamos falando de tipos de instância é você conhecer um conceito chamado família. Família nada mais é do que essa nomenclatura inicial. No caso aqui, A é um tipo de família, T é outro tipo de família, M é outro tipo de família e por aí vai. E o que significa, Riley? O caractere seguinte. 1 aqui é a geração. Por exemplo, aqui é a instância da família A e a primeira geração dessa instância. Provavelmente um tipo de instância nova. Já T, aqui no caso estamos falando da instância do tipo T, instância mais simples possível que nós temos na AWS. E 3 aqui é a família dessa instância. No caso aqui estamos falando de terceira geração. Temos aqui o T3A, é a terceira geração, e o A de alguma particularidade que essa instância tem. E logo seguinte, logo na sequência, o tamanho dessa instância. Nós vamos ter naturalmente, começando pela nano, micro, small, medium, large, extra large, double extra large e por aí vai. Aqui no caso, normalmente instâncias nano, tem uma capacidade de memória bem pequena. Aqui vê CPU, no caso aqui ele tem 2 unidades de CPU à disposição. Esse vCPU é uma unidade da AWS para identificar o número de CPUs disponíveis, tá? Aqui na micro já é um pouco maior, já temos aqui 1 GB. Small, o dobro. Medium, 4 GB. Large, 8 GB. T3 Extra Large, 16 GB. Double Extra Large, 32 GB. Quando ele diz aqui EBS Only, é porque é uma instância que não tem nenhum disco atachado a ela, o que a gente chama de disco efêmero. Seria um disco efêmero? Seria um disco que está grudado nessa instância EC2 e quando você desligar essa instância EC2, ele também vai ser descartado. Quando estamos falando de EBS Only, significa que nós vamos precisar alocar um volume EBS que vai ficar atachado a essa instância. Se essa instância morrer, nós podemos deixar o volume EBS guardado ou não. Se nossa aplicação já estiver digamos assim, no estado da arte, totalmente desacoplada, escalável, e nós não precisamos nos preocupar com o que está dentro dessa instância. Ou seja, a nossa aplicação vai estar rodando lá. E se ela for, por algum motivo, essa instância morrer, uma nova instância, quando nascer, já aloca, faz todo o setup da nossa aplicação sem que a gente se preocupe com o que está nela. Se nós chegarmos nessa situação, tanto faz o volume EBS estar lá com o nosso código, que nós não vamos nos preocupar em fazer backup dessas informações. Se a informação que tem lá é fundamental e caso a instância morra, nós precisemos estar com ele ainda, no caso, nós vamos precisar alocar o volume EBS e manter ele mesmo que a instância seja encerrada. Então aqui, essas instâncias, quando nessa situação EBS Only, você precisa de um volume EBS junto com a instância, ok? Nesse caso aqui, essa família, ele está dizendo que ele já vem junto com um disco do tipo SSD, aqui no caso 75 GB de armazenamento. E aqui, ó, também já vem com disco SSD. Aqui ele diz o tipo, mais informações da família, propósitos gerais. Tá aqui os tipos da instância. Instâncias focadas em computação, otimizada para computação. Aí já são a família C, que é otimizada para computação, de computed. E aqui as informações. Informações de CPU, informações de memória,
instância de armazenamento e o preço que você vai pagar por hora nessa instância. Como estamos falando de cobrança por segundo, ele vai fracionar a cobrança dessa hora. Lembrando que o mínimo vai ser de 1 minuto. Tem outro site, pessoal, que eu gosto bastante, que vai nos ajudar aqui a ver com mais detalhes essas instâncias, é o EC2 Instances, deixa eu ver aqui, EC2 Instances Info, tá aqui, ó. Esse site, pessoal, não é um site oficial da AWS, portanto, pode ser que em algum momento, se a AWS lançar uma instância nova, ele não esteja atualizado, mas aqui ele facilita bastante as nossas pesquisas. Exemplo, você coloca que você quer uma instância com no mínimo 1 GB de memória e 2 unidades de CPU. Aqui ele já filtra automaticamente essas instâncias. Podemos ordenar, ó, tá aqui as instâncias que tem 2 vezes CPU e no mínimo 1 GB de memória. Já está tudo filtrado aqui. E você também pode fazer a ordenação aqui por preço. Ó, no caso aqui, a instância mais barata que ele tem à disposição com esses requisitos de ter no mínimo 2 unidades de CPU e 1 GB de memória é a instância T3A Micro. Performance de rede baixo para moderado, preço de volume ABS, o preço on demand está aqui, ó, 0,0094 cents por hora de uso. Falando do uso aí por segundo, bem fracionado, vai ficar extremamente barato o uso desse tipo de instância. Já a instância que está na free tier, que no caso é a T2 Micro, no caso aqui, o dado CPU só tem uma, tá aqui ela, ó. Ó, o preço dela. Ela é mais cara que aquela instância, mas também ela está na free tier. Nós podemos alocar ela sem ter a preocupação do que nós vamos pagar no primeiro mês se usarmos respeitando a política de até 750 horas de uso. Aqui ele tem outros filtros interessantes de recursos que nós vamos falar mais para frente, como por exemplo o conceito de regiões, tá? Que ele mostra todas as regiões disponíveis, região de Ohio, região da Virgínia, Norte da Califórnia, Oregon e por aí vai, região de São Paulo e todos os preços disponíveis. Lembrando, pessoal, importante, o preço varia por região. Exemplo, vamos pegar aqui a instância T2 Micro, que é da free tier. Ó, o preço dela na Virgínia tá basicamente aqui 1,16 cents. Vamos ver o preço dela em São Paulo. Ó, 1,8 cents, ou seja, em média 60% mais caro. Tá? Se for na região de Ohio, mesmo preço aqui da Virgínia. E por aí vai. Região da leste da Califórnia. No caso aqui, oeste da Califórnia, 1,38 cents. E aqui também podemos consultar os preços do RDS. RDS, pessoal, nada mais é do que o serviço da AWS para hospedarmos o nosso banco de dados. A AWS vai ficar responsável por gerenciar todo o nosso banco de dados, atualizações, aplicar patch de segurança e por aí vai. Não chegou o momento ainda de falar RDS, apenas citei para que vocês, se quiserem brincar com esse serviço para consultar preço e ver informações, vocês saberem do que se trata aqui o RDS. Bom, falamos aqui quanto custa cada um, o que é cobrado em cada serviço. Próxima aula, vamos explicar do que se trata a parte de serviços compartilhados e serviços dedicados. Beleza, pessoal? Então, com isso, nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.